Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, ontem, terça-feira, Barbieri deu uma entrevista muito legal no CT Moacir Barbosa. Ele falou um pouquinho sobre o nosso time. E desde já adianto, cara, ele foi muito sincero. Ele respondeu tudo que perguntaram pra ele. Tudo, absolutamente tudo. Sobre o Orediano, sobre o time, a visão dele sobre o time. Eu senti muita sinceridade nas palavras dele. Então vamos já dar uma avaliada em alguns pontos. Não vai ser em tudo, mas vou pincelar aqui algumas palavras e aí eu vou emitindo minha opinião. E não sei se vocês concordam, mas vamos embora. Começamos assim: entendemos o torcedor, é também nosso sentimento. Precisamos didaticamente diferenciar aquilo que é a história e o momento do Vasco. Eu já disse que o Vasco começava a temporada atrás de seus rivais regionais pelo tamanho da reformulação do elenco no processo de construção. O Vasco contra o Fluminense foi uma equipe em formação, com jogadores em formação. Aí eu não vou ler o resto, que aí ele já deu a entender no que ele ia falar sobre jogadores novos, como o Rodrigo, esse tipo de coisa. Mas realmente, o Barbieri, quando foi apresentado, ele focou muito nesse ponto. Que hoje a gente tem um time em construção, galera. Em construção. Ah, contra o Fluminense, vi muita gente reclamando fora Barbieri, isso, aquilo. Galera, mas vamos raciocinar. Vamos raciocinar. O nosso time está em formação. O time do Fluminense já tem uns 3, 4 anos aí. É um time concreto, com grandes jogadores. Nosso time em formação. A gente tem vários jogadores que vieram da base, que estão entrando para, vamos dizer assim, para resolver, coisa que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece porque a gente ainda não contratou o número de jogadores suficiente. Ah, você pode falar, 777 deveria ter contratado mais, sei lá o quê. Cara, a gente trouxe 16 jogadores. A gente trouxe muitos jogadores, sabe? E não é assim, vai no mercado, traz qualquer um. Não, é feita uma análise. Não tô aqui passando pano, não. Mas eu tô tentando pensar racionalmente. Cara, negociar jogadores é difícil, sabe? Não basta ir no mercado, eu quero jogador. É um processo, cara. É um processo, sabe? Então acredito eu que na janela de julho, agora do meio do ano, mais jogadores vão chegar para ajudar a gente em diversas posições. Mas o que eu quero falar é o seguinte, fazer um resumo. São vários problemas que fazem a gente jogar assim. E um dos problemas só o tempo vai resolver. Que é a evolução do time, é concretar o time. A gente tem um time em formação, galera. E já adiantando um pouquinho, que eu ia abordar esse assunto mais na frente, a gente enfrentou um time, cara, que ganhou de 5-1 do River Plate na semana passada. Sabe? É um dos times que, quando tem oportunidade, crava, faz gol. E a gente só tomou um. Ah, o Vasco foi amassado, isso, aquilo. Aí agora eu vou entrar no seguinte ponto. Deixa eu só descer aqui. Ó, aqui embaixo. E muito se falou desse domínio do Fluminense. Palavras do Barbieri. E muito se falou desse domínio do Fluminense. É importante lembrar que o Léo Jardim fez 6 intervenções no segundo tempo. Das 6, 4 foram de chute de fora da área. O Fluminense finalizou 2 vezes dentro da área do Vasco. Dessas 2 foram cruzamentos. Então esse domínio que se dá ao Fluminense não é verdadeiro. Então, tipo, pegando esses dados que o Barbieri citou na entrevista. O Fluminense hoje, vocês vão concordar comigo, quando tem chance, faz. Não adianta. Quando o Fluminense tem chance clara, faz. Não é igual o Vasco, tem uma chance clara ali, 50% de chance de sair gol, 50% de chance de não sair gol. Não. O Fluminense tem chance e faz. E com essas palavras do Barbieri, bateu uma luz na minha cabeça. Realmente, cara. As grandes chances do Fluminense após o gol foram de fora da área, foram chutes de fora da área. Ou então, realmente, o Arias tentando por um lado, o Lima tentando por outro. Mas tudo cruzamento, sabe? E, cara, se a gente for parar para raciocinar, a gente neutralizou um time que é muito capacitado ofensivamente. O Fluminense sempre cria chances dentro da área. E nesse jogo, no último jogo contra o Vasco, só criou 2 no segundo tempo, cara. Somente 2. Então é muito pouco. Ah, o Vasco foi amassado, sim. Aconteceu. A posse de bola foi muito superior. O Fluminense trocou muito espaço. Mas no momento agudo, no momento de finalizar, todas as maiores chances do Fluminense foram de fora da área. Então, em um determinado sentido, a gente pode chegar na conclusão que o Vasco, sim, neutralizou o Fluminense no seu ponto mais forte, que é criar chances claras, claríssimas. Chances claras de fora da área, você pode achar que é muito forte, mas chance clara dentro da área é muito mais difícil do que chance clara de fora da área. Vocês concordam comigo? Então, realmente, há algo positivo, realmente, muitas coisas ruins. O Vasco deveria sair mais, o Vasco deveria ter aproveitado mais os contra-ataques, sabe? Mas se a gente for pensar, na medida do possível, o que é o Vasco hoje em reconstrução e o que é o Fluminense hoje, cara, foi um resultado muito bom, ainda mais por toda a luta que o Fluminense teve. Tava muito claro, o Fluminense estava dando a vida contra o Vasco. Assim como o Vasco também estava, mas o Fluminense hoje
É um time muito capacitado, muito, muito, muito. Então, na medida do possível, a gente neutralizou o Fluminense. E isso é muito positivo. Se a gente comparar a realidade do Vasco hoje, comparar a realidade do Fluminense hoje. Sabe? Então, às vezes, eu fico pensando, talvez a gente seja muito injusto, injustos em algumas vezes, que, cara, assim que acabou o jogo contra o Fluminense, eu mesmo tava de cabeça quente, mas a gente é muito amor, a gente é muito paixão, a gente quer ver o Vasco jogando como o Real Madrid, como o Barcelona nos melhores momentos, sabe? Mas de cabeça fria, refletindo, a gente tá num processo, cara. A gente tá num processo. Deixa eu descer aqui. Aí ele falou um pouquinho sobre Jair e Alex Teixeira. O Jair pediu para sair. O Alex é um jogador que tem agregado uma intensidade muito grande, mas não tem conseguido sustentar essa intensidade. Isso não tem a ver com a falta de preparação do Alex, tem a ver com a característica do Vasco ter imprimido nos jogos, por fazer um jogo muito intenso, de altíssimo nível nas transições de atacar e de defender. Realmente, eu tinha até citado em um dos dois últimos vídeos que eu sinto muito falta do Jair, principalmente nos finais do segundo tempo, na metade do segundo tempo para lá. Ele cai muito fisicamente. Infelizmente, essa é uma situação que a gente vive hoje. E é muito claro que isso só se resolve trazendo os jogadores. Tem coisas que o Barbieri não vai resolver. Não é botando o Galarza no lugar do Jair que vai resolver a partida pro Vasco. Não vai, infelizmente. O Galarza, ele não tem essa capacidade, sabe, de proporcionar isso para a gente, para o Vasco hoje. E o Alex Teixeira, eu tenho criticado muito ele nos últimos tempos, cara. Mas realmente, se você for parar para pensar, o Vasco hoje joga num 4-4-2 quando está defendendo. Os dois que ficam na frente é o Pedro Raul e o Alex Teixeira. E o Alex Teixeira, ele não volta por quê? Porque ele não tem essa capacidade que o Gabriel Peck tem. Eu reclamo muito do Alex Teixeira, e eu acho que eu tenho razão nesse meu ponto de vista, ofensivamente. Eu acho que o leque dele de jogadas é muito pequeno comparado ao Gabriel Peck. Mas não tem como eu jogar o Alex Teixeira voltando com o Gabriel Peck. Gabriel Peck fisicamente é muito melhor que o Alex Teixeira, sabe? Por isso que eu queria muito ver o Alex Teixeira jogando de camisa 10, mas essa minha cobrança, hoje o Vasco não tem essa característica de jogar com camisa 10. O Vasco hoje joga com 3 volantes. Sabe? Talvez o Barbieri não queira fazer uma mudança muito brusca no time, porque isso pode prejudicar o Vasco. Sabe? Mudanças muito grandes no meio de temporada é muito difícil. E acredito eu que ele não vai querer fazer isso nesse momento. Aí ele tá falando aqui do Orediano. Vambora. O Orediano, que é no caso o Luca, o Orediano joga essencialmente aberto pelo lado direito. Nós temos outro jogador que joga aberto também por ali, que é o Peck, que hoje é o jogador que tem mais participações em gol do Vasco. Podem jogar os dois juntos em algumas circunstâncias. Aí, esse ponto que eu queria tocar. No final ele falou sobre o Orediano. É jovem e jogou a carreira inteira no Vélez. Foi onde ele fez a carreira dele, o Orediano, lá na Argentina. Nunca tinha saído de lá, da Argentina no caso. Para ele tudo é novo. O clube é novo, o país é novo, a pressão é nova. É um menino que quando chegou era completamente introvertido. Ou seja, o Orediano não falava com ninguém. Não é que ele não sorria, ele não abria a boca. Hoje ele sorri, ele brinca com os companheiros, está se soltando e o jogo dele vai se soltando também. Aí um ponto que eu gostaria de falar sobre o Orediano, que fica muito claro que foi um erro do Vasco pagar essa fortuna. Esse é o jogador mais caro nosso. 20 milhões no Orediano, pensando no ponto de vista de agregar tecnicamente ao nosso time de uma maneira rápida. Ainda mais no time em reconstrução. Um time em reconstrução não pode ter tantos jogadores que ainda estão, vamos dizer assim, aprendendo a jogar, aprendendo a se comportar. Mas ao mesmo tempo, não é querendo passar pano, mas eu acho que erros vão acontecer. É natural, mas infelizmente esse erro veio à tona no nosso jogador mais caro, e não poderia isso ter acontecido. No meu ponto de vista, o que aconteceu com o Orediano? Fizeram uma pesquisa sobre o jogador, que realmente é um jogador tecnicamente muito bom. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, Orediano no Vélez. Pô, ele fazia partidas espetaculares, mas a gente não pesquisou o combo. O combo, cara. Acredito eu, para todo jogador, independente do valor que você gaste. Você tem que ver tudo, como o jogador se comporta, a amizade, você tem que telefonar para pessoas que jogaram com ele, para ver como é que é o jogador, parte física, sabe treinar, não sabe. E cara, o Orediano chegou aqui no Rio de Janeiro cheio de problemas. Ele não falava com ninguém, ele não sabia treinar, o físico dele era muito fraco, muito fraco. Adaptação ainda a morar aqui como vocês viram, ele jogou a carreira toda. Ele é muito novo. A carreira toda na Argentina. Chegar aqui no Brasil é uma mudança, sabe? Ainda mais para ele que é um cara mais quieto. Então, cara, são vários fatores. Acredito eu que pessoalmente deve ter tido mais coisas.
Eu vejo no Instagram dele, pessoal, ele trouxe a esposa dele, a namorada, não sei. Tem que arrumar apartamento. Cara, é muita coisa, sabe? Então eu entro no seguinte ponto. Eu acredito eu que não tenha sido... Não é muito culpa do jogador, é mais culpa da escolha do Vasco. Eu acho que o Vasco deveria ter feito uma escolha maior ou estudado mais. Uma escolha maior que eu diga é ter trazido um jogador mais pronto ou pesquisado mais a fundo o Herediano antes de fechar. Sabe, acredito eu que no futuro ele possa agregar demais, demais ao Vasco. Mas hoje, pela situação e por tudo que o Gabriel Peck vem jogando, eu acho que o Barbieri vai dar poucas oportunidades para ele entrar em campo, cara. Aí ele elogiou também o Robson Bambu, e não tem como, o Robson Bambu tá jogando muito bem na zaga. Falou um pouquinho da estratégia, ele falou do Juan e Carabarral. Mais ou menos aqui, eu vou resumir para não ler tudo que ele falou. O Carabarral é um jogador que no Santos ele tinha um estilo de jogo mais lento e o Vasco hoje joga com muita intensidade. Ele falou que está precisando aprender mais ou menos como é que o Vasco joga, as características do Vasco hoje. Sabe, e o Juan, ele destacou que o Juan é um jogador muito novo. Então, eu acho que é mais um erro da diretoria, nessa última janela, trazer de última hora para suprir as necessidades do banco do Vasco no Campeonato Brasileiro, trazerem jogadores que não estavam prontos. Não estavam prontos. E, cara, hoje eu falo o seguinte, o Vasco perde o Gabriel Peck, você bota o Herediano que não está pronto. Você perde, sei lá, o Alex Teixeira na ponta esquerda que não está pronto, o Alex Teixeira, aí você coloca o Carabarral, que não está pronto. Você perde Pedro Raul e bota Juan Cruz, não está pronto. Então, cara, o Vasco hoje joga na beira do precipício. Se perder um jogador titular, cara, acabou. Porque o que vai entrar, o nível é muito baixo. E isso é para quase todas as posições. Se o Vasco perder o Jair, entra o Galaza, cara. Sabe? Se o Vasco perder o Pumita, entra o Paulo Henrique. Se o Vasco perder o Piton, entra o PV. Então, cara, é uma situação muito crítica. O Vasco hoje é muito delicado. A nossa situação, principalmente se pegarem os jogadores que estão ali no banco, cara. O Vasco hoje só tem um time titular e olhe lá. Então, rapaziada, foi mais ou menos isso. Eu gostei demais, cara, da entrevista dele. Caso vocês queiram assistir na íntegra, tá tudo lá no canal da Vasco TV. E é mais ou menos isso. Aí tá aqui, ó, a seleção da rodada do SofaScore. O Robson Bambu entrou. O Léo Jardim também. Então, vi muita gente criticando o Robson Bambu, mas tá aqui, ó. Estatisticamente, ele tá muito forte. 7.8, o Léo Jardim 8.3. Só perdeu pro Wesley, o atacante do Cruzeiro. A provável escalação nossa pro jogo contra o Curitiba padrão: Léo Jardim, Puma, Robson, Léo Pelé e Lucas Piton na esquerda. Nossa trinca de meio campo com Rodrigo, Andrei e Jair. Na frente, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Juan Cruz e Carabarral não poderão jogar contra o Santos no domingo por questões contratuais. Lembrando que os dois jogadores foram cedidos do Santos para o Vasco, mas eu acredito que não vai fazer falta alguma, cara. Como o Barbieri mesmo disse, são jogadores que ainda estão aprendendo o jeito Vasco de jogar. E vambora, o Vasco hoje venceu o Ceará por 2-0 no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil Sub-17. Admito pra vocês que eu não assisti o jogo inteiro, assisti só um pedacinho, eu tive que resolver algumas coisas aí. Mas um lado interessante, que isso aí já foi falado no Vasco, é que eles estão querendo implementar na base o mesmo estilo de jogo do time profissional, ou seja, muita intensidade, marcando em cima, quando tá no 0-0, né? Porque quando o Vasco faz 1-0, recua tudo. Mas, cara, muito legal, eu vi isso, é um time muito intenso e acredito eu que futuramente esses novos jogadores da Colina, esses novos jogadores da base, vão chegar no profissional mais preparados, com o estilo de jogo do nosso time. Caso o Barbieri faça vamos dizer assim, tenha uma longa carreira com a camisa do Vasco, ou então essa seja a característica hoje do nosso time. Vasco, esse é o DNA do Vasco. Independente se o Barbieri sair, o próximo treinador que entrar vai continuar tendo o mesmo estilo de jogo. Então vambora. Carlos Palácio, quem se lembra dele? Palácio também. Tinha problema de depressão no Vasco, cara. Eu não sei o que o Vasco tá fazendo. Tá contratando só gringo com depressão. Mas vambora. Carlos Palácio marcou mais um gol com a camisa do Colo-Colo na noite dessa terça-feira. Lembrando que o Carlos Palácio é nosso jogador que está emprestado para o Colo-Colo do Chile. Só que é o seguinte, se ele conseguir bater algumas metas no time do Colo-Colo, eles são obrigados a contratar o jogador em definitivo. E tá aqui, ó, o meia está cada vez mais próximo de ser comprado pelos chilenos por 1,8, ou seja, ele está quase batendo as metas que ele precisa bater lá no time do Chile, e assim que ele concretizar essas metas, não sei se são de gols ou de minutos jogados, eles têm a obrigação de comprar esse jogador. E, cara, é uma grana boa, 8,98 aqui, ó, quase 9 milhões de reais, bastante grana, velho.
tomara que ele consiga e vá pra lá, porque no Vasco já deu pra ver, na época que ele teve oportunidade aqui, que não se adaptou com a nossa camisa, não. E pra fechar, Marlon Gomes já se encontra na Granja Comari se preparando para o Mundial Sub-20. No caso, como eu falei para vocês, o Andrei vai jogar contra o Curitiba, mas ainda não se sabe se ele vai continuar até domingo no jogo contra o Santos. Então está aqui a foto, ó. Marlon Gomes e a rapaziada aqui que eu não conheço na Granja Comari, em Teresópolis. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu até esqueci de pedir nesse vídeo, mas vou pedir agora no final. Caso você não seja inscrito, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você pode ajudar um Vascaíno hoje. Conto com a sua inscrição. O canal tá quase batendo 500 inscritos. E vamos pra frente. Tamo junto, rapaziada. Amanhã tem mais vídeo. Um bom dia pra você. Valeu, tamo junto.